Bem-vindos à segunda aula de Direito de Família. Na aula de hoje nós vamos falar sobre filiação. Filiação, o que é a filiação? É a relação jurídica existente entre ascendentes e descendentes de primeiro grau, ou seja, a relação entre pais e filhos. A filiação é regida pelo princípio da igualdade entre os filhos. Todos os filhos são iguais, devem ser tratados iguais. Não existe distinção entre eles para a lei. Parentesco e filiação são dois conceitos que estão ligados de forma extremamente... não tem como dissociar esses dois conceitos, porque o parentesco é o vínculo entre os membros de uma mesma família. E a partir do parentesco que se estabelece a filiação, que vai relacionar uma pessoa com os seus pais, com seus parentes de primeiro grau em linha reta. O que a legislação diz sobre filiação? O artigo 227, parágrafo 6º da Constituição, assim como o artigo 1596 do Código Civil, o Código Civil ele copiou a redação da Constituição, dizem: os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então, nesse artigo está o princípio da igualdade entre os filhos. Os filhos são todos iguais, não interessa se eles são biológicos ou se eles são da relação do casamento ou não, se eles são adotivos, todos os filhos têm os mesmos direitos e qualificações. Por que é proibida a designação discriminatória? Porque antigamente, se o filho era fora do casamento, tinha uma designação. Se o filho era adotivo, ele era falado que era por adoção e na sucessão ele sofria discriminação. E assim vai. A partir de 88, da Constituição de 88, não é mais possível essas discriminações entre os filhos. E que tipos de filiação nós temos? A filiação, ela pode ser biológica, que envolve consanguinidade, vinculação genética entre os parentes, então existe o mesmo sangue, né, do pai no filho, então a filiação é biológica. A filiação pode ser registral, que é aquela em que na certidão de nascimento é identificado os parentes da pessoa, e existe uma presunção na filiação registral da veracidade e da publicidade desses atos para os fins legais. E nós temos também a filiação socioafetiva, que ela envolve os vínculos afetivos e sociais entre os parentes que não têm laços biológicos. Então, é o reconhecimento da filiação pela posse de estado de filho, que é formada pelo nome, trato e fama. Nós vamos estudar melhor a posse de estado de filho em alguns slides para frente. E como se prova a filiação? Como que se prova essa condição de filho? A princípio, é pela certidão de nascimento, certidão do termo de nascimento, conforme o artigo 1603. Mas também é possível fazer prova a partir das hipóteses que o artigo 1605 traz. Então vamos primeiro analisar o artigo 1603 do Código Civil. A filiação
prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no registro civil. Então, para ser filho de alguém, é preciso de uma relação de ascendência e descendência, que normalmente é a biológica, mas ela pode ser adotiva ou por reprodução assistida. E em todos esses casos, seja na biológica, na adotiva ou na reprodução assistida, vai ter um registro de nascimento lá no cartório de registro civil. Seja porque os pais, logo depois que a criança nasceu, foram realizar esse registro com o termo de nascido vivo, ou porque o juiz determinou que seja feito o registro, no caso da adoção. Quando é terminada, oficializada a adoção, o juiz manda expedir um ofício para o registro para que seja feito um registro de nascimento novo e dizendo que aqueles são os pais daquela criança. Em nenhum momento se diz no registro que ocorreu uma adoção. Não. Vai estar o nome da criança e o nome dos seus pais, independentemente do vínculo ter surgido pela adoção. Agora, não tem certidão de nascimento, não tem lá. Como que vai provar essa filiação? Então, o artigo 1605 diz: na falta ou defeito do termo de nascimento, poderá provar-se a filiação por qualquer modo admissível em direito. Inciso 1º. Quando houver começo de prova por escrito, proveniente dos pais, conjunta ou separadamente. Então, os pais, de alguma forma, escreveram, tem alguma prova que aquela pessoa é filho. Inciso 2. Quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos. Nesse caso, nós voltamos para aquela questão da posse no estado de filho, que nós já vamos explicar melhor. Então, o que esse artigo quer dizer? É possível provar a filiação com a cópia do registro, mesmo se você não tiver ali o registro oficial, uma cópia, por alguma declaração por escrito dos pais, alguma carta que fez para a escola, que fez para o clube, para alguma coisa, no testamento, quando a pessoa reconhece o filho, nem que não seja de forma direta, mas indiretamente a pessoa reconhece o filho no testamento, isso é uma prova de filiação. E o inciso 2, que fala das presunções resultantes de fatos já certos, é que existe um fato que não é a filiação, porque não tem ali o registro, mas se presume a filiação. Então, a situação da posse do estado de filho, que é a filiação através da paternidade socioafetiva. A filiação socioafetiva, aquela feita pelo afeto. Não existem vínculos biológicos entre a pessoa, nem foi feito um processo de adoção, por exemplo. Então, o que é essa posse de estado de filho? A posse é uma situação de fato. Aquela pessoa sempre criou aquela criança, aquele adolescente, depois aquele adulto, como filho. Mas não é filho biológico. Nunca foi feita uma adoção, nunca teve algo para formalizar isso. Porém, então, a pessoa não é filho em uma das modalidades convencionais, então biológica, adotiva ou por reprodução assistida, mas tem uma relação fática que gera o direito de filho. Então, criou sempre como se fosse filho. Então, é uma filiação socioafetiva que foi criada com os vínculos de parentesco através do afeto, do cuidado, de sentimentos paterno-filiais. Os dois se sentem, o pai e o filho, se sentem como se fossem pais e filhos biológicos mesmo. Então, foi por atos de vontade, de amor, que foi criado esse laço. E quais são os requisitos para se comprovar essa posse do estado de filho? São 3. Nome, trato e fama. Nome. Nome é a utilização
pela pessoa do nome do pai ao qual se identifica. Então, ele usa o sobrenome do pai, ele é tratado como da família daquele pai mesmo. Então, esse é o primeiro indício. Trato é o tratamento e criação como filho pelo pai socioafetivo e vice-versa. Então, os dois se tratam como pai e filho. Eles falam que eles são pai e filho. A relação deles é de pai e filho. O carinho entre eles é de pai e filho. E fama, que é o conhecimento externo por terceiros, pela sociedade, que vão considerar essa relação paterno-filial entre o pai e o filho socioafetivo. Então, os vizinhos, eles dizem, não, é pai e filho. Na escola, é pai e filho. No trabalho, esse é meu pai, é meu filho. Então, todos se reconhecem essa relação entre eles como uma relação paterno-filial. Hoje em dia, um assunto que envolve filiação e que é muito recente é a multiparentalidade. A multiparentalidade também envolve uma paternidade socioafetiva, então uma paternidade criada pelo convívio, pelo amor, pela vontade de ser pai, mas ela não é só, ela vai, entre aspas, colidir com uma filiação biológica. Por quê? Porque é o reconhecimento simultâneo de uma filiação biológica e de uma filiação socioafetiva. Ou seja, vamos dizer que seja criança, vai ter dois pais além da mãe, ou duas mães além do pai, ou duas mães e dois pais, mas a princípio vão ser três pais. Vamos dizer que sejam dois pais, sendo um o pai biológico, um pai socioafetivo e daí mais a mãe biológica. Então, o filho vai possuir dois pais ou duas mães de forma concomitante e nenhum vai ser excluído da relação, todos são pais e mães. Isso em razão da repercussão geral 622 do Supremo Tribunal Federal, que aprovou a tese que a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica com os efeitos jurídicos próprios. Ou seja, vamos dar um exemplo. A mãe se separou do pai biológico quando a criança era muito pequena. A criança sempre manteve contato com o pai biológico. A mãe se casou quando a criança era pequena ainda, novamente. E a criança criou um laço com esse padrasto. E ele começou a tratar o padrasto, assim como o padrasto começou a tratar essa criança, como pai e filho. Então, eles criaram uma relação paterno-filial. E durante todo esse tempo, o filho continuou tendo relação com o pai biológico. Então, o que é possível? O reconhecimento pelo judiciário de mais de uma paternidade, porque os dois pais são pais dessa criança, sendo que um é biológico e outro é socioafetivo, assim como a mãe, porque todos dão amor, todos dão carinho, todos tratam um com os outros como pais e filhos. Então, aquela criança entende que aquelas duas pessoas são seus pais, assim como os pais veem que eles têm uma relação. Então, essa, de forma simples, é a multiparentalidade. E como que ocorre o reconhecimento dos filhos? A filiação, ela, a princípio, é comprovada com o registro de nascimento no cartório de registro civil de pessoas naturais, como a gente já falou no artigo 1603 do Código Civil. Mas nós temos uma presunção que o filho concebido durante o matrimônio é presumidamente dos cônjuges. Então, a mulher teve a criança, ela é casada,
presumidamente, para o Código, lá no artigo 1597, para o Código Civil, o filho é do marido dela. Então, ela não precisa ir no cartório com o marido ou com um documento do marido. A comprovação é presumida. O filho é do marido, eles vão fazer o registro no nome do marido, porque ela tem lá uma certidão de casamento que diz que o marido dela é tal, e presume-se que essa criança é do marido. Agora, se o descendente for de uma relação extramatrimonial, ou no sentido de uma união estável, que não tem registro, ou é de um namoro, ou o que for. Se for de uma relação que não seja do casamento, só é possível registrar o nome do pai se ele expressamente autorizar, então um documento público expressando que é filho dele, ou se ele mesmo comparecer para o registro dessa criança junto com a mãe, ou ele mesmo registrar lá sozinho, mas com o nascido vivo, e daí ele leva os documentos da mãe. Mas o pai vai ter que ir, porque a mãe é aquela que está no nascido vivo, a princípio é aquela que gerou o bebê, né? A princípio, que hoje nós temos outras relações, mas vamos considerar essa situação, o normal. Então, o pai, se não for na relação de casamento, ou expressamente autoriza, ou ele tem que comparecer para realizar o registro do seu filho. Isso por conta do artigo 59 da Lei 6.015 de 1973. O reconhecimento da paternidade, conforme o artigo 27 lá do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é um direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Então, é direito da criança, do filho, porque pode ser adulto também já esse filho, o reconhecimento da sua filiação, ter o reconhecimento do seu pai no seu registro de nascimento. E é um direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, não prescreve, não pode passar para uma outra pessoa, e é um direito só da pessoa, é ela que tem que buscar esse direito de saber o seu estado de filiação. E o reconhecimento de paternidade, então, ele pode ser voluntário ou compulsivo. Voluntário, o pai vai lá e registra, é meu filho, pronto. E compulsório, quando o pai diz não é meu filho, e a mãe diz não, é teu filho. E daí, é ou não, vão ter que entrar com um processo para saber. Vamos primeiro falar do reconhecimento de paternidade voluntária, aquele que o pai vai lá e diz, é meu filho, não tem problema. O artigo 1609 do Código Civil diz, o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito. Então, uma vez que você diz que é pai, a princípio é irrevogável essa declaração. Pode ser feito o reconhecimento voluntário. Inciso 1º, no registro de nascimento. Vai lá no cartório e diz, é meu filho. E altera o registro de nascimento, ou desde o início, o pai foi lá e fez o registro. 2. Por escritura pública ou escrito particular. Escritura pública, no cartório, declara que é filho, ou escrito particular, numa carta particular que não foi feita no cartório. Inciso 3. Por testamento, ainda que incidentalmente manifestado. Se houve qualquer manifestação no testamento que é filho, mas não é a manifestação principal, foi algo incidente de uma cláusula, não tem problema. Ali existe o reconhecimento. Inciso 4, por manifestação direta e expressa perante o juiz. Estão lá numa audiência para falar sobre a paternidade, vamos dizer. E
o pai manifesta direto e expressamente que é filho. Não, ele é meu filho mesmo. Então essas são as formas de reconhecimento voluntário. E o parágrafo único diz: o reconhecimento pode preceder o nascimento do filho, então pode acontecer antes do nascimento do filho, ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes. Por quê? Só vai poder ser posterior ao seu falecimento, ou seja, posterior ao falecimento do filho, o pai vai lá e diz: é meu filho mesmo. Mas só vai valer se ele tiver descendentes, porque senão é provável que o motivo desse reconhecimento seja para questões patrimoniais, para entrar dentro da sucessão. Porque se o filho não deixa descendentes, ou seja, se esse filho não deixa os filhos dele ou netos dele, quem vai receber a herança vai ser os seus ascendentes, ou seja, os seus pais, a princípio, ou avós, né? Os seus ascendentes em concorrência com o cônjuge. Por isso que diz que só é possível o reconhecimento da filiação pelo pai após o falecimento do filho, se o filho deixar descendentes. Então, para não ser só pela herança o reconhecimento. E nós temos o reconhecimento judicial, que é quando não ocorre o reconhecimento voluntário da paternidade, então coativamente por meio de uma ação de investigação de paternidade que busca-se o reconhecimento. A Lei 8.560 de 1992 regulou a investigação de paternidade dos filhos nascidos fora do casamento e criou o Instituto da Averiguação Oficiosa de Paternidade, em que a mãe tem a iniciativa de promover a ação de investigação de perfiliação paterna. Por que a mãe? Porque a criança pode ser muito pequena. A mãe vai estar representando o filho para que aquele homem reconheça a paternidade. E nós temos dois regulamentos do Conselho Nacional de Justiça, dois provimentos, né, que regulamentam esse processo, que é o provimento número 12 de 2010 e o provimento número 16 de 2012. Então, vamos agora para uma breve revisãozinha do que a gente viu durante toda a nossa aula. Primeiro, nós vimos o que é filiação, que é a relação existente entre ascendentes e descendentes de primeiro grau, na linha reta, que são pais e filhos. A filiação é regida sempre pelo princípio da igualdade entre os filhos, conforme até o que diz lá o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição e o artigo 1596 do Código Civil. Não se esqueçam, o parentesco que nós vimos na aula passada está intimamente ligado com a filiação, porque o parentesco é o vínculo entre membros de uma família e a partir dele que se estabelece a filiação que relaciona a pessoa com os seus pais. Nós temos três tipos de filiação: a biológica, que envolve a consanguinidade, então vínculos genéticos; a registral, que é aquela que tem o registro, né, o nome do pai está no registro de nascimento, que a princípio tem presunção de veracidade e publicidade para os fins legais; e a filiação socioafetiva, aquela com vínculos afetivos e sociais entre pessoas que não são biologicamente relacionadas. A princípio, a filiação se prova com a certidão de nascimento, mas é possível também que se prove com alguma prova escrita do pai ou dos pais, ou presunções resultantes de fatos já certos, que nós já falamos, né, que é a situação que nós chamamos de posse de estado de filho. A posse de estado de filho
é quando a pessoa não é filha numa das modalidades convencionais, né, que é a biológica, adotivo ou por reprodução assistida, mas tem uma relação fática que gera a filiação, que gera a relação entre o pai e o filho. Então, criam-se vínculos de parentesco pelo afeto, pelo cuidado, pela vontade, pelo amor. Posse de estado de filho tem 3 requisitos: nome, utilização pela pessoa do nome do pai, quando se identifica, mesmo ele não tendo ali o sobrenome do pai, ele usa, às vezes no registro, e usa o nome do pai. Trato, o tratamento e a criação como filho e como pai. E fama, o conhecimento pela sociedade. A sociedade considera eles pai e filho. Nós falamos também rapidamente da multiparentalidade, que é o reconhecimento simultâneo de uma filiação biológica e uma socioafetiva. Então, o filho vai ter 2 pais e ou 2 mães, de uma forma concomitante, sem exclusão de nenhum deles, né? Isso tudo em razão da repercussão geral 622 do Supremo Tribunal Federal. Então, os vínculos com o pai biológico permanecem, mesmo tendo também um pai socioafetivo. E nós também falamos no final sobre o reconhecimento dos filhos, né? A reconhecimento da paternidade, que pode ser o reconhecimento voluntário, né? Quando a pessoa voluntariamente vai lá no registro, faz o registro de nascimento do filho, reconhece por escritura pública ou por escrito particular, reconhece o filho em testamento ou no momento da manifestação direta e expressa perante o juiz. E daí nós temos o reconhecimento judicial, quando a pessoa não reconhece voluntariamente, é necessário ingressar com uma ação de investigação de paternidade, que a princípio é de iniciativa da mãe, representando o filho, de promover essa ação de investigação de perfiliação paterna. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nos vemos na próxima.